Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, empreendedora e sou cofundadora da empresa Fascomex. Bom, hoje a gente vai falar sobre níveis de risco e categorias de controle administrativo, especialmente aí no novo processo de importação. E para isso a gente trouxe mais uma vez aí convidado super especial, que é a autoridade na área, né? Tiago Barbosa, obrigada aí por aceitar nosso convite aí mais uma vez para estar falando aí sobre a NPI, todos os assuntos correlatos aí sobre o portal Sicomex, sobre NPI. Então, muito obrigada e fica à vontade aí, por favor, para se apresentar. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, Sinara. Primeiro, agradecer aí pelo convite. Estou aqui com 3 monitores tentando deixar tudo pronto para a gente fazer uma apresentação completa, com acesso a tudo. Então, quando eu estou olhando aqui, ó, eu estou olhando em outros monitores, tá, pessoal? São várias, Várias várias pontes. telas distintas, exatamente, para tanto conteúdo que a gente vai trabalhar. Assim como a Sinara se apresentou, eu sou Tiago Barbosa, coordenador geral de facilitação do comércio na Secretaria de Comércio Exterior, gerente do Portal Único de Comércio Exterior, e o nosso trabalho aqui na coordenação geral de facilitação de comércio são baseados em 3 pilares. Existe a revisão normativa, perfeito? Então, fica sobre a área da facilitação do comércio, fica responsável a revisão normativa de comércio exterior. Então, a gente está trabalhando na unificação do código da Secretaria de Comércio Exterior, ser apenas uma portaria unificando tudo. Drawback, exportação, importação, regras de origem, e assim sucessivamente. E a gente também dá um suporte aos anuentes nas legislações de comércio exterior, né? Porque cada anuente é especializado em um tipo de análise técnica, né? Seja sanitária, fitossanitária, ambiental, e acaba que eles precisam dessa ajuda para fazer essa ponte entre a legislação técnica e o comércio exterior, né? Então, esse é o escopo do primeiro pilar, que é a revisão normativa. A segunda é o CONFAC, né, o Comitê Nacional de Facilitação do Comércio, a nossa coordenação, que é a responsável pelo secretariado do CONFAC, e o CONFAC é o guardião da facilitação do comércio no Brasil. Ele é previsto no Acordo sobre Facilitação do Comércio, e o objetivo é exatamente avaliar as implementações das medidas de facilitação do comércio. E a principal dela é o Portal Único de Comércio Exterior, que aí a gente chega ao terceiro pilar, que é o desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior, aonde depende de revisão de processos, revisão normativa, recai ao nosso pilar 1, e o desenvolvimento de sistemas, que também está aqui conosco, né, o acompanhamento do desenvolvimento, né, porque em si o desenvolvimento é realizado pelo CEP, pelo nosso parceiro, e o Portal Único é um projeto cogerido entre Receita Federal e SESEX, mas com a participação de centenas de pessoas, todos os outros 17 órgãos anuentes e também vocês do setor privado, que nos ajudam demais, é uma parceria consolidada já, e que não seria possível a gente ter atingido esses números, né? E ter sido tão bem sucedido sem a participação de vocês, tá? Minha tela já está compartilhada aí, Sinara? Tá Perdão, não estou. compartilhada já, Tiago. Está Uhum. compartilhada, então. Pessoal, a Sinara me convidou para falar, estou olhando aqui até em um segundo monitor aqui para poder ver todas as questões. Beleza. Para a gente falar dos níveis de riscos e categorias de controles administrativos. É uma mudança completa na forma de atuação da administração pública dentro do novo processo de importação. Isso a origem vem do Acordo sobre Facilitação do Comércio, que fala sobre a aplicação do gerenciamento de risco, da gestão de risco sobre as operações. O volume de comércio que existe hoje, ele é impossível de ser tratado, né, realizado o controle aduaneiro e administrativo, se não for através de gestão de risco. E as normativas vêm sendo atualizadas para refletir
essa nova forma de trabalho dos anuentes e do novo processo de importação. Então, vamos lá. Aqui o QR Code para acessar o Siscomex, o site do Siscomex, lá a gente tem as notícias Siscomex, temos os dados estatísticos, temos a compilação de manuais, a junção das normas, porque como a SESEX trabalha num código único, mas não pode existir um código único de todos os órgãos. Cada órgão tem a sua normativa. Eu não posso juntar, eu não tenho atribuição para legislar em relação à Anvisa, ou em relação à agricultura, ou em relação ao Exército, e assim sucessivamente. Mas dentro da página legislação do Siscomex, a gente tem todas as normativas aí relativas ao comércio exterior. Então, BIPEM aí, lá tem a questão do cronograma de implementação, cadastro de atributos, o catálogo de produtos e assim sucessivamente, tá? E também o acesso ao sistema Portal Único Siscomex. Então, vamos lá, pessoal, ao tema aqui da nossa apresentação. Os níveis de risco e controles administrativos. De onde vem toda essa filosofia de gestão de risco, né? A ideia de gestão de risco, ela surge com as seguradoras, perfeito? Nas décadas de 80, com essa visão de que eu preciso analisar qual é o impacto e a probabilidade daquele acontecimento, e aí eu chego a um risco. E isso veio se expandindo em vários setores do setor privado e, posteriormente, foi sendo absorvido pela administração pública. Dentro do comércio exterior, quem foi o primeiro órgão a ter essa percepção de absorver gestão de risco? As aduanas. As aduanas foram, no mundo inteiro, perante a OMA, foram as primeiras a iniciar esse trabalho de raciocínio como gestão de risco, até porque elas tratam 100% do comércio. Então, rapidamente, nos anos 2000, já estava inviável o tratamento das operações sem ser via gestão de risco. E com um acordo sobre facilitação do comércio, essa visão do uso lá, a discussão começando em 2009 e chegando até o final ali em 2013 e a internalização em 2017, isso foi expandido para todas as áreas, né? Agricultura, saúde e metrologia, etc. Todas as diferentes áreas aí que nós temos. E em 2019, a Lei 13.784, que é conhecida como a Lei de Liberdade Econômica, ela vem falar sobre que a administração pública deve apenas licenciar, autorizar, aplicar a necessidade de autorização prévia caso a operação seja diferente de baixo risco, não seja de baixo risco. Esse é o primeiro conceito que traz em nível da União, né? A gente começa a ter uma norma que fala sobre isso. Posteriormente, ainda em 2019, o decreto 10.178, ele normatiza, regulamenta a visão desse risco para a administração pública, para o Executivo Federal, para o Executivo Federal. E nela eles falam sobre as operações de baixo, médio e alto risco. Classificam em 3 níveis de risco. Coisa básica, mas assim, a gente não tinha nenhuma normativa que nem falava sobre isso. Então, posteriormente, a gente tem aqui, né, a portaria SESEX 249 e a portaria 65 de 2020, ambas portarias SESEX, tá? Essa portaria SESEX 2020 foi a partir de uma alteração, agora em 2023, que a gente trouxe também esses conceitos de forma mais clara para o comércio exterior. Por que vocês conhecem pouco essa portaria SESEX 65? Porque, na verdade, ela não é voltada ao setor privado, ela é voltada aos anuentes. Essa portaria ela fala sobre como os órgãos anuentes pedem controles administrativos à Secretaria de Comércio Exterior como a gestora ali dos órgãos anuentes dentro do Siscomex. Perfeito? Tá ficando claro, Sinara, a composição regulatória? Sim, com certeza. E a portaria SESEX 249,
A gente limpa a portaria 23. A nossa meta é que até o meio do ano revogar completamente a 23. A 23 sobrou uns 20 artigos que são sobre exportação, coisas antigas ainda que sobravam lá dentro. Em relação à importação, não tem mais nada, tudo de importação está na portaria 249. E aí a gente quer chegar até o meio do ano trazendo a portaria 19 e o resto de exportação que está na portaria 23 também para 249. E a 249 ela fala de uma forma sobre a importação, fazendo a transição entre o que existe esses Comex ali e sobre o que é a visão, fala sobre licenciamento de importação. E aí tem uma bifurcação falando como se operacionaliza a importação no Syscom XLI, que é basicamente uma transição, uma transposição do que veio da portaria 23, que já existia sobre o Syscom XLI, com alguns detalhes de ajustes que sempre são necessários, e inclui a visão de como é o licenciamento de importação utilizando o LPCO, o módulo do Portal Único, licença, permissões, certificados e outros, tá? E a portaria 65, em seu artigo 8º, parágrafo 7º, ela lista as categorias de controle administrativos. E isso condiz com os níveis de risco que a gente tem aqui do decreto 10.178, que vem da lei 13.784. Qual é a nossa meta como coordenação geral de facilitação do comércio? A gente subir essa escadinha da facilitação do comércio e chegar no último degrau da facilitação. Esse é o estado da arte. Só que existem questões que são utópicas, né? E aí eu vou explicar o que é cada um desses níveis aqui que a gente colocou de categorias de controle administrativos. Aqui eu não posso chamar muito bem de níveis porque são categorias, mas existe uma correlação com o nível de risco e aí eu vou fazer a explanação. Nós temos 4 níveis: monitoramento, licença flex, licenciamento por operação e inspeção física, tá? O que temos de novidade aqui? Vocês conhecem o licenciamento por operação e inspeção física, que são os 2 primeiros degraus da facilitação do comércio. É o que existe hoje. E aí vem a inovação sobre formas, novas categorias de controle administrativos para facilitar o comércio exterior, tá bom? A licença flex, ela vem ser criada normativamente dentro do decreto 11.577, também de 2023, que fala sobre o licenciamento para múltiplas operações. Licença flex é um nome fantasia para LPCO de múltiplos embarques com controle de prazo e ou quantidade. E o que é o controle administrativo de monitoramento? É um controle a posteriori através da ferramenta Syscomex Data. Então, vamos lá. Hoje, se vocês pegarem aí a portaria 65 da SESEX, olharem o parágrafo 7º do artigo 8º, ele inclusive cita também o decreto 178, né, o artigo 3º, e a gente fala que são 5 tipos de controle administrativo, aqui eu só cito 4. Monitoramento, licença autorização para múltiplas importações ou exportações, licença autorização para cada importação, inspeção física da carga, proibição. Não lista aqui proibição, porque proibição é não poder fazer, existem casos de proibição, sim, previstos inclusive na OMC, tá? Então, o que é o monitoramento? Quando a gente está agora fazendo a revisão dos processos para a adesão de todos os anuentes para o Portal Único, inclusive, existe um acordo de adesão assinado pelos 17 anuentes de comércio exterior perante a Casa Civil, que foi feita em dezembro do ano passado, aonde eles têm que migrar todas as suas operações para o Portal Único, até dezembro de 2024. Todos os anuentes têm que estar aptos a trabalhar e receber pedidos de importação até dezembro de 2024, tá? Daqui a pouco eu falo isso, o que isso converge no cronograma de desligamento. E a primeira coisa que a gente vem quando conversa é perguntar qual é o risco dessa operação aqui. A gente divide por categorias de produto, né? Vamos pegar aqui Anvisa, a gente tem medicamentos,
saneantes, dispositivos médicos, cosméticos, alimentos e assim sucessivamente. E a gente vai e questiona esse para cada um, qual é o nível disso aqui? Baixo, médio ou alto risco? E é o órgão que sabe classificar isso, não é a Secretaria de Comércio Exterior. A primeira forma que a gente tenta oferecer de controle administrativo é o de monitoramento, aonde o importador simplesmente só registra do INPE, não existe licença prévia, só registra do INPE, e aí fica marcado que aquela declaração é de atribuição do órgão anuente, que ele tem acesso a essa informação para fazer uma fiscalização a posteriori, um controle administrativo a posteriori. E qual ferramenta ele usa? Um Syscomex Data, que é uma ferramenta de BI, né, de relatórios gerenciais, onde ele utiliza para isso. Com isso, a gente está convertendo cerca de 5% do que existe de LI para isso daqui, tá? De 5 a 8%. Porque muitos dos pedidos de LI que existem, tem IBAMA, tem agricultura, tem vários órgãos, eles precisam, a ANP, principalmente, eles precisam de acesso à informação. E a única forma que hoje, no sistema atual, o órgão tem acesso à informação é pedindo LI. Ele não quero nem licenciar, eu não quero autorizar, eu não quero analisar. Eu quero só ter acesso à informação. Me desculpa, a legislação só permite se você pedir uma LI, aí sim você tem acesso aos dados, porque teve uma LI que você deferiu. Então, a gente gera uma burocracia para uma limitação ferramental, sistêmica e normativa. Então, a gente trouxe essa inovação do monitoramento. Não vou criar nova burocracia, novo documento necessário, e você pode efetuar esse seu tipo de controle, que é o de primeiro nível, que é o monitoramento. Consegue encaixar aqui? Consigo. Então, a gente já migra para cá. O segundo nível é a famosa... Perguntei, Sinara, perdão. Thiago, referente a esse primeiro nível, né? Essa ferramenta Syscomex Data, ela é de acesso dos órgãos anuentes apenas, né? Perfeito, só Para dos órgãos anuentes. essa análise. Uhum. Essa ferramenta, ela é nova ou ela já existia, só agora todos os órgãos estão com acesso? Não, ela é nova. Foi desenvolvida aqui internamente mesmo. E é a partir dos dados do portal único que a gente captura, joga tudo dentro dessa ferramenta. Não foi a ferramenta construída pelo CEP, é interno mesmo, a CSEX que construiu para os órgãos terem acesso aos dados. Mas, assim, é nova de 2 anos para trás, tá? Já existem há uns 2 anos. Eles já Muito legal. utilizam na exportação e utilizam na importação, porque agora a MAP e a Anvisa usam LPCO integrada a LI, né? E aí eles Uhum. utilizam também ali essa ferramenta que é o Syscomex Data, tá bom? Tá bom. Não, show. Pode dar seguimento aí, só Isso uma difere curiosidade daqueles mesmo. painéis públicos, tá? Difere dos painéis públicos. Os painéis públicos Sim. que a gente tem no Uhum. site Syscomex, eles são painéis estatísticos. Ah, tempo médio de Uhum. deferimento, de análise de cada órgão, volume e tal. Eu não posso fazer quebra de sigilo, né, ali nos painéis Claro. públicos. Agora aqui, o órgão anuente tem acesso a cada informação, a cada do INPE, Sim. porque ele tem essa prerrogativa. Para ele não ficar Uhum. pedindo LI à toa, o importador faz apenas a do INPE e ele tem acesso àquela do INPE, tá? Uhum. Inclusive, Ótimo. os órgãos tiveram que emitir normativas, cada um dos diferentes anuentes emitiram normativas dizendo que vão, para poder se utilizar desse controle administrativo novo, que é o monitoramento, terão acesso à do INPE nos casos em que ele tem atribuição legal para fiscalizar, tá? Entendi. Hoje o órgão não tem acesso à DI de nenhum jeito, mesmo que ele tenha uma ELI, ele não tem acesso. Dentro do Uhum. portal, ele consegue ter acesso à declaração de importação, que é a do INPE, sem nem precisar ter o licenciamento prévio, tá? Sim, É uma entendi. facilitação. Então, hoje ele fica limitado àquele documento, né? Então, acaba que ele precisa daquele Gera burocracia. documento para conseguir as informações. Não, entendi. Isso. Maravilha. Mas, de novo, para reforçar, o anuente acessa do INPE daquela NCM que ele tem atribuição, tá? Ele não Aham. vai poder ver tudo. Todo mundo não pode ver tudo. É um ato de migrar uma NCM que tem LI para tirar a necessidade de LI e a pessoa só fazer do INPE. Então, esse é o primeiro nível. Uhum. O segundo nível é a licença flex. Cara, esse daqui é o licenciamento para múltiplos embarques. Isso aqui se referencia a 85% do comércio das LIs que a gente tem hoje.
tudo que a gente mapeia é licenciamento para múltiplos embarques. Isso, inclusive, está no artigo 5º-A do decreto 11.577, dizendo que se o órgão decide licenciar uma NCM, ele deve optar pelo licenciamento flex, pela licença flex. Se ele quer fazer o licenciamento por operação, que é a categoria nível 3, ele tem que justificar enviando um ofício à SESEX e à Receita Federal, justificando o porquê não é possível utilizar a licença flex. Está vendo que a gente foi construindo um arcabouço normativo para que realmente o órgão tenha que pensar a forma de trabalhar. E com isso, a gente conseguiu. Gente, olha, até a faixa vermelha do Exército é um licenciamento flex que a gente está fazendo. Se vocês olharem em ambiente de treinamento, que fica em construção entre conchetes, os LPSOs que a gente está mapeando ainda com os órgãos, você vai ver que é uma licença flex. Em metro, tudo, 100% é licença flex. A única que não é licença flex é quando é importação para feiras e etc., porque trazer aquele próprio material específico para aquele evento e depois o retorno, né? Inclusive é uma importação temporária. Então, a licença flex se torna 85% aí do comércio de tudo. Vou pegar casos que tem licenciamento por operação. Eu lembro, animal vivo, tá? Medicamento controlado por uma questão de restrição internacional da OMS, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, determina que para medicamento controlado, que são psicotrópicos, né, é obrigado ter uma autorização de exportação do país de origem, né, do país exportador, e uma autorização de importação do país importador para ter o controle, porque senão esses princípios ativos são desviados para a fabricação de drogas e etc. É um controle muito rígido que existe. Então, é uma coisa de alto nível de risco, por isso justifica o licenciamento por operação, inclusive por regulamento internacional que todos os países são signatários. Também no caso de IBAMA, que tem daquelas de Montreal, que é mais Kimberley, que são convenções internacionais em relação à camada de ozônio e também à proteção do não trabalho escravo, na extração de diamantes. Então, são coisas bem específicas que estão se mantendo em licenciamento por operação. Então, pessoal, 95% das operações serão sem LI por operação. Ou mais fácil de pensar ao contrário. Hoje, do volume de importações que vocês têm ali, só vão restar 5% que tem licenciamento de importação por operação. Isso é uma simplificação enorme. Os demais vão ser ou licenciamento flex ou monitoramento. Sim, do que a gente tem hoje, que a gente pensa, ainda vai restar 85% com necessidade de licenciamento, mas é o licenciamento para múltiplas operações, onde você vai requerer previamente, antes mesmo da expectativa do embarque daquela mercadoria, de forma planejada, e aí você passa a ter uma autorização que você só vincula a cada importação, a cada conhecimento de carga ali que você tem, seja BL, AWB, você tem que fazer uma do INPE, ou um CRT, você tem que fazer uma do INPE, e você vincula nessa do INPE, que demonstra, olha, o órgão anuente já analisou isso. E é isso que vem aquela distinção de conceito que a gente até já conversou em alguns anos anteriores, Sinara, entre a diferença entre produto e mercadoria, o conceito de produto e mercadoria. Então, e o que resta aqui que eu estava falando, que é a questão que eu estava falando, que ainda falta falar, que é a inspeção física, que é o nível 4. O que é a inspeção física? Alguns anuentes, ela é uma característica específica, né, a inspeção física. Nem todos os anuentes podem fazer a inspeção física. Temos 4 hoje, que são a Anvisa, MAPA, IBAMA e Exército, né? E todas as NCMs que são de atribuição desses órgãos são passíveis de inspeção física, perfeito? E como que a gente calcula a simplificação e a facilitação do comércio nesse controle administrativo? Aí que vem, agora a gente vai calcular o índice de seleção, né, o percentual de parametrização para a inspeção física das cargas em relação a cada órgão.
E como que isso vai ficar mais claro? É em relação ao conceito do novo processo de importação do canal único da DUIMP, que eu vou falar aqui no próximo slide. Sinara, tem alguma dúvida aqui para a gente poder encerrar essa aplicação? Não, tá tranquilo, bem Aplicação? entendido e muito boas evoluções também, né? Sim, sim. Bastante. São muitas mudanças. Mais do que uma Sim. mudança de sistema, é mudança de conceito completa. Tá? Então, aqui tem um resumão em relação ao novo processo de importação. Quatro principais novidades, que a gente já falou no slide passado. Licença flex, o processamento antecipado, onde o registro antecipado da declaração vale para todos os importadores e não apenas para os OEAs. O canal único da DUIMP. O que quer dizer o canal único da DUIMP? É da gestão de risco orquestrada. Quando se registra uma DUIMP, vamos falar que é uma mercadoria, vamos falar importação de pescado. Cai tanto para o mapa quanto para a Receita Federal dizer qual é o canal de seleção. Uma importação de medicamento vai cair tanto para a Anvisa quanto para a Receita dizer qual é o canal de seleção. Dentro do Portal Único existe um módulo de gestão de risco, que é um motor de regras de risco, que a Receita Federal construiu, que você deu para os órgãos que fazem inspeção de física também, que tem atribuição de inspeção física. E eles também estão cadastrando as regras de parametrização. E aí que vem que eu falei lá do slide passado sobre como calcular a facilitação e a simplificação quando há inspeção física. Pela redução da parametrização das cargas selecionadas em inspeção física pelos anuentes. Perfeito? E agora vai ficar muito claro, porque passa a ter canal e é único na do INPE. Se é uma importação de pescado, a Receita joga para canal verde e o Vigiagro seleciona para canal vermelho, a do INPE será vermelha, vai ficar visível e transparente para todo mundo que houve a carga ficou retida para posicionamento e inspeção física ali da mercadoria. E isso passa a ter indicadores que a gente pode publicar. Hoje é muito difícil de calcular qual é o percentual de seleção do mapa e da Anvisa por categoria de produto. Se a gente pegar, a gente pode pedir, mas só que assim, não é muito claro, porque na verdade fica em análise a LI, e, entendeu? Não tem essa transparência, porque o processo não permite a forma como o processo é pensado hoje. Então, é assim que a gente vai ter uma forma de cobrar a redução da parametrização e, com isso, facilitar o comércio, tá? E a inspeção coordenada, obviamente, pelo canal único, porque os órgãos vão ter uma janela única para inspeção. Se dois órgãos decidirem, naquela mesma mercadoria, parametrizar para canal vermelho, eles podem fazer uma inspeção conjunta, pode ceder a imagens e o relatório de inspeção física, um que fez para o outro. Isso, inclusive, já tem na portaria CONA 75. Nossa, esqueci. Na próxima vez eu vou anotar no slide, tá, assinado? Não tenho certeza. Eu mando aqui depois, aí você põe num comentáriozinho embaixo o número certo. A gente põe aqui qual é a portaria CONA que tem falando sobre o compartilhamento de informações dentro de recinto alfandegado entre os órgãos de fronteira. Né? E aqui, só para falar, temos o conhecimento de embarque, né, o conhecimento de carga. Com isso, você consegue registrar do INPE, mas para registrar do INPE, você tem que referenciar um catálogo de produtos, e quando você referencia um catálogo de produtos, ele diz se é necessário um LPCO, né, uma licença prévia. E aí, tanto o catálogo de produtos quanto o LPCO é reutilizável. Com isso, com a do INPE registrada ainda sob águas, ou sob nuvens, ou sobre rodas, a gente consegue rodar o GR, dar um canal, realizado a inspeção conjunta e, assim, é realizada a liberação da carga para entrega ao consignatário, ao importador. Alguma dúvida aqui, Senara? Não, eu acho que também vai ser uma evolução muito boa, né? Que hoje a gente tem algumas surpresas, né? Que o canal deu verde, mas tem inspeção, tem
alguma anuência, alguma questão, né? Então, com isso, sem dúvida, vai ficar muito mais transparente, né? Por importador, com certeza. Isso. E a transparência leva a gente ter dados, que com dados a gente consegue trabalhar essa questão de simplificar. Hoje fica até difícil a gente conseguir coordenar simplificações, porque quem conhece é o lado específico do comércio. Eu não consigo escalar nem dentro das empresas e nem dentro dos órgãos para conseguir explicar o que está acontecendo, porque é tão complexo, tão confuso, que é difícil isso virar uma pauta que a gente consiga achar uma solução. Então, tendo isso de forma transparente, vai ajudar, inclusive, a ficar mais fácil conversar com a alta gestão e ir encontrando novas formas de simplificação. Isso eu estou falando ainda o pós-implantação do portal, fora todas as simplificações prévias, tá? Que a gente já apresentou aqui no slide anterior. Então, Senara, aqui o cronograma em relação ao portal 1. Em dezembro de 2023, com essa última implantação que a gente teve em janeiro, porque assim, a gente termina em dezembro, só que tem a época ali de fim de ano, ela é bloqueada para implantações de nova versão por questões óbvias de muita gente de férias, tanto do setor público quanto do setor privado. Então, colocar uma nova versão no momento desse seria arriscado demais, né? Ter poucas pessoas para estar dando suporte, porque a gente cria um grupo que, inclusive, o setor privado também ajuda a fazer os testes da nova versão durante o domingo. As pessoas tiram um dia de domingo para uma sala de guerra para poder fazer os testes. Então, com isso, a gente chegou à capacidade operacional do portal de 70%. O portal já é capaz de operar 70% das importações brasileiras, tá? E agora, para julho, a gente vai chegar a 85%, porque vai implantar o modal aéreo. O CCT aéreo está sendo adaptado para funcionar junto com a do INPE, tá? E para dezembro de 2024, é Zona Franca de Manaus e modal terrestre. E aí coincide com esse acordo que eu falei lá no início sobre o acordo de adesão dos anuentes, que eles têm um compromisso para até dezembro de 2024 estarem completamente adaptados ao Portal Único Syscomex, para as importações no Portal Único. Perfeito? Com isso, a gente inicia um cronograma de desligamento faseado a partir de janeiro de 2025. E como vai ser esse cronograma de desligamento? Como todas as outras atividades do Portal Único, uma parceria entre setor público e setor privado, vamos chamar reuniões, vamos pensar qual é a forma melhor de se fazer essas migrações, essas transições, desligamentos. Vai ser por modal, vai ser por unidade da receita, vai ser por faixa de NCM, vamos conversar. É uma coisa para ser conversada entre setor público e setor privado e chegar no consenso de qual a melhor forma de se trabalhar essa migração. E nisso, a gente tem essa questão de finalizar e fazer toda a transição até 2026, mas, paralelamente, continuam-se desenvolvimentos do sistema, né? Então, em 2025, 2026, vai ocorrer paralelamente desligamento das operações do Syscomex LDI, enquanto se continua desenvolvendo novos módulos, como o CCT Marítimo, porque hoje a do INPE é ainda com o uso do Syscomex Carga e do Mercante, né? Trazer as remessas internacionais, não ter o Syscomex remessa em separado, a inspeção remota coordenada para a gente ter um ponto único de trabalho, tanto para o setor privado, quanto para o acompanhamento do importador, quanto para a administração pública, não ficar dependendo dos sistemas de cada um dos terminais em relação às inspeções remotas, tá? Porque cada um tem o seu software, etc. Vai continuar tendo, porque o software de câmera interna, gravação para fazer, é único. Só que isso vai ter uma ligação com uma API, igual existe a API Recintos, uma API dessa da inspeção remota coordenada, para que fique visualmente, você dentro da sua do INPE, esteja logado como administração pública ou como setor privado, poder acompanhar ali a inspeção remota, entendeu? Porque aí você não tem que ficar conhecendo cada software, ter login para cada lugar, fica uma coisa centralizada, tá? Essa é a ideia desse desenvolvimento desse módulo da inspeção remota coordenada.
Eu acho que é isso daqui, Sinara. Se Maravilha. você não tiver aí, a gente pode tirar mais algumas dúvidas. Aham. Entre em contato aí com a gente, siscomex.csex@mdic. Temos as redes sociais, né, oficiais do MDIC, o @MDIC, tanto no LinkedIn e Instagram. Tem as minhas redes sociais aí que eu falo sobre comércio exterior, o Thiago Comex. Ali a gente, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, a gente passa as informações, é uma forma mais fácil de comunicar, né? Obviamente a gente faz a comunicação oficial dentro do site do Siscomex, mas ali às vezes a gente pode fazer algum detalhamento um pouco mais operacional, tirar dúvidas, né? Porque a gente deixa os comentários em aberto. E é isso, agradecer novamente pelo seu convite e muito obrigado mesmo pela oportunidade aqui de falar sobre esse tema mais recente que a gente tem em relação à facilitação do comércio. Alguma dúvida que tenha Perfeito. ficado em aberto a respeito? Tá? Não, Tiago, eu acho que está ótimo, foi uma excelente explanação aí, né? A gente continua aí sempre acompanhando a evolução do NPI, do portal, né? É um excelente trabalho que está sendo feito. Continuamos acompanhando aqui, tá? Obrigada pelo teu tempo, eu sei que tua agenda está super corrida, já tem um outro compromisso agora daqui a pouquinho, tá? Então também não vou tomar muito teu tempo aqui agora. Te agradeço realmente, e a gente vai se falando, tá? Obrigada também a todo mundo que nos assistiu, né, até agora. Fiquem à vontade aí para contatar o Tiago também diretamente. A gente vai estar deixando todos os links aqui abaixo do vídeo, ok? E é isso aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.